Hoje vamos mergulhar numa das histórias mais poderosas da Bíblia. Uma jornada que nos mostra como a fidelidade em meio ao sofrimento pode nos levar a lugares que jamais imaginamos. Estamos falando da incrível ascensão de José, do fundo de uma prisão ao trono do Egito. Já se passaram 2 anos desde que o copeiro, que prometeu se lembrar de José, voltou ao palácio. 2 anos. Imagine o peso de cada dia naquelas pedras frias, o sentimento de ter sido esquecido. Para o homem, o tempo era esquecimento, mas para Deus era preparação. O caráter de José estava sendo forjado, sua fé estava sendo purificada no fogo da espera. Então, numa noite que mudaria a história, o homem mais poderoso do mundo, o Faraó, não conseguia dormir. Ele teve um sonho. E não foi um sonho qualquer. Ele estava à beira do majestoso rio Nilo. De repente, 7 vacas, bonitas e bem nutridas, saíram da água e começaram a pastar. Logo em seguida, outras 7 vacas, feias e magras, surgiram e devoraram as primeiras. O mais estranho é que, mesmo depois de comerem, elas continuavam tão magras quanto antes. Faraó acordou assustado, o coração acelerado. Ele adormeceu de novo e teve outro sonho. Desta vez, viu 7 espigas de grãos, cheias e saudáveis, crescendo num único pé. Em seguida, 7 espigas secas e queimadas pelo vento brotaram e engoliram as espigas boas. Ao acordar, a perturbação tomou conta dele. Havia uma mensagem ali, ele sentia. Mas qual? Imediatamente, Faraó convocou a elite do Egito. Os magos, os sábios, os sacerdotes com suas túnicas brancas e seus cetros de ouro. Todos os homens mais inteligentes e influentes do reino estavam diante dele. Mas quando Faraó contou seus sonhos, um silêncio profundo tomou conta do salão. A sabedoria humana havia chegado ao seu limite. Ninguém conseguia decifrar o enigma. E foi nesse momento de desespero, nesse vácuo de respostas, que uma memória brilhou. O copeiro Mor, que havia sido restaurado ao seu posto, lembrou-se de um jovem hebreu na prisão. Ele se aproximou do trono e disse: "Hoje me lembro das minhas faltas. Quando estávamos na prisão, eu e o padeiro, contamos nossos sonhos a um jovem hebreu, e tudo aconteceu exatamente como ele previu." Naquele instante, a roda do destino, movida pela mão soberana de Deus, começou a girar em altíssima velocidade. Faraó ordenou: "Tragam-no aqui, agora." José foi tirado às pressas da escuridão da masmorra. Ele se barbeou, trocou suas roupas de prisioneiro por um manto limpo de linho egípcio e foi levado à presença do rei. O contraste era espetacular. Do pó ao palácio, da cela escura ao salão do trono, brilhando com o ouro e a glória do Egito. Diante de toda aquela pompa estava José. Não mais o jovem sonhador, mas um homem moldado pela paciência e pela dor, com um espírito sereno e olhos cheios de fé. Faraó, impressionado, disse: "Tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi dizer que você tem esse dom." A resposta de José revela o segredo de toda a sua vida. Com uma humildade que desarma, ele diz: "Isso não está em mim, ó rei. É Deus quem dará uma resposta de paz a Faraó." Ele não tomou o crédito para si. Ele apontou para a verdadeira fonte de toda a sabedoria. Faraó contou seus sonhos, e o Espírito de Deus iluminou a mente de José. Ele explicou com clareza: "Os 2 sonhos são um só. Deus está mostrando ao rei o que ele está prestes a fazer. As 7 vacas boas e as 7 espigas boas são 7 anos de fartura sem precedentes em toda a terra do Egito. Mas depois delas, virão 7 anos de uma fome tão terrível que toda a abundância será esquecida." O sonho foi repetido porque este plano é firme da parte de Deus, e ele o executará em breve. O salão ficou em silêncio. A revelação era clara, mas a solução não era. E aqui, José vai além do papel de intérprete. Cheio de sabedoria divina, ele se torna um conselheiro. Portanto, que o Faraó escolha um homem sábio e prudente e o coloque sobre a terra do Egito.
durante os 7 anos de fartura, que se recolha 1/5 de toda a produção e se armazene o grão sob a autoridade do rei. Assim, haverá comida para o povo sobreviver durante os 7 anos de fome. A lógica era impecável. A sabedoria era divina. Faraó olhou para seus conselheiros e em seguida para José. A decisão era óbvia. Ele disse: "Poderíamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito de Deus?" Voltando-se para José, declarou: "Já que Deus lhe revelou tudo isso, não há ninguém tão sábio e entendido quanto você. Você estará sobre a minha casa, e todo o meu povo se governará pela sua palavra. Apenas no trono eu serei maior do que você." Em um único dia, o prisioneiro se tornou governador. Faraó tirou seu anel de selo, o símbolo máximo de autoridade, e o colocou na mão de José. Vestiu-o com roupas de linho fino, colocou uma corrente de ouro em seu pescoço e o fez passear no segundo carro mais importante do Egito, enquanto os arautos gritavam à sua frente: "Ajoelhem-se!" O prisioneiro esquecido agora governava a nação mais poderosa da terra. Os anos seguiram exatamente como previsto. Vieram os 7 anos de fartura, e José, com uma administração brilhante, encheu os celeiros do Egito. Ele se casou com Azenate e teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Os nomes significavam esquecimento e frutificação, pois Deus o fez esquecer toda a sua dor e o fez prosperar na terra da sua aflição. Depois, a fome chegou. A terra secou, as colheitas falharam, e um clamor por pão se espalhou por todos os reinos. Mas no Egito, graças à fidelidade de um homem e à providência de Deus, havia pão. Pessoas de todas as nações viajavam para o Egito, buscando vida onde José havia armazenado esperança. Qual é a grande lição de Gênesis 41 para nós hoje? É que Deus nunca se atrasa. Ele prepara. A fidelidade de José nas pequenas coisas, na casa de Potifar, na prisão, o qualificou para governar as grandes. O esquecimento dos homens apenas abriu espaço para o tempo perfeito de Deus. Nenhuma masmorra pôde deter o plano divino. Nenhum atraso apagou a promessa. A porta do palácio se abriu para José não quando ele estava pronto, mas quando Deus o havia preparado. Em um só dia, Deus transformou o cativo em governador, provando que a honra pública é precedida pela fidelidade no esconderijo. Que a história de José inspire você a permanecer fiel, mesmo quando parece que foi esquecido. Deus está vendo. Ele está trabalhando. E no tempo certo, Ele te exaltará. Muito obrigado por assistir. Fiquem na paz e até a próxima.